Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Mago e DJ Libertário, escrito por Cauã Metzger, revisado e narrado por Peter Turguniev. China avança sobre Hong Kong. Desde o ano passado, temos acompanhado um aumento significativo nos protestos em Hong Kong. Pequenas manifestações contra o governo chinês já ocorreram há muitos anos no território, mas tiveram um boom gigantesco nos últimos anos, à medida justamente que a China tentava ganhar mais poder sobre a cidade de Hong Kong. Em 2014, tentaram passar uma Lei de Segurança Nacional de Hong Kong, que, entre outras coisas, proibia protestos contra o regime chinês e limitava direitos políticos em Hong Kong. Resultado, 1 milhão de pessoas fizeram protestos, os chamados protestos dos guarda-chuvas, e a lei não passou no parlamento de Hong Kong. Em 2019, tentaram passar uma lei de extradição de pessoas para a China, claramente para intimidar os líderes de Hong Kong. Uma vez condenado por qualquer crime menor, poderia ser extraditado para a China, onde provavelmente desapareceria e não teria qualquer chance de sobrevivência. De novo, milhões de pessoas foram protestar e a lei de extradição foi cancelada no ano passado mesmo. Mas daí os habitantes já perceberam que é questão de tempo que a China quer tomar o controle sobre Hong Kong. Os protestos começaram a ocorrer de forma extremamente descentralizada, o que causou uma certa diversidade nas manifestações. Ou seja, mesmo que protestassem juntos, muitos manifestantes lutavam por causas diferentes. Alguns defendiam a secessão de Hong Kong, outros queriam mais autonomia política no território, outros queriam a renúncia da presidente. Importante é que todos estavam lutando contra a ditadura chinesa. Antes de continuarmos com o tema principal, vamos fazer uma pequena revisão. Vocês devem se lembrar que Hong Kong era uma colônia britânica até o ano de 1997. Os britânicos controlavam a cidade desde a época do Império Britânico, quando se tornou o principal entreposto britânico na Ásia. A cidade respirava capitalismo, sendo uma das mais liberais economicamente do mundo. Devido a acordos, em 1997 foi anexada por Ursinho-Polândia, país conhecido por comunas como China, mas para que os chineses mantivessem o território, o acordo garantia que eles deveriam seguir algumas regras, como manter Hong Kong uma economia de livre mercado, por exemplo, com liberdade e respeito a direitos individuais. Aquela história que você já deve ter ouvido falar aí, de um país, dois sistemas. O problema é que, mesmo com as regras, a China ainda tem muito poder de intervenção sobre diversos aspectos políticos de Hong Kong. Na verdade, qualquer decisão política de Hong Kong passa pelas mãos socialistas de algum amiguinho do Ursinho Pooh, aquele mafioso chinês que alguns chamam de Xi Jinping, ou então pelas mãos do próprio Xi Jinping. Isso sempre deixou os Hong Kongers muito putos da vida, mas era algo com que eles conseguiam sobreviver. Contudo, em 2019, o Partido Comunista Chinês resolveu criar um projeto de lei que forçava a extradição de cidadãos de Hong Kong para o território da China. Esse fato deixou o gado de Hong Kong extremamente revoltado. Foi o fator-chave para o aumento repentino nos protestos contra a China que vem acontecendo até os primeiros meses de 2020. Vocês sabem, o governo da China é uma ditadura. Mesmo que tenha adotado o liberalismo econômico, a estrutura política e social do país é de uma ditadura comunista absolutista. Mais que isso, o governo gosta de ser ditadura. Fala para seus cidadãos que ser uma ditadura é melhor do que ser democracia, porque assim não precisa ficar discutindo ideias. Olha os Estados Unidos, o Trump fica brigando o tempo todo com os democratas. Muito melhor não ter isso, para não ter desperdício de energia. Ninguém discute nada na China, simplesmente obedece. Não preciso explicar para vocês que isso não é uma boa ideia. Democracia é uma merda, mas o sentido correto da correção é termos menos controle estatal, não mais. Ditadura é ainda pior que democracia. Invariavelmente, a elite burocrática do país vai tomar decisões no interesse deles, que na maior parte das vezes não é o mesmo interesse do povo. E sem ninguém para brigar ou contestar tais decisões, você tem tragédias como a Praça da Paz Celestial. Ideal é a sociedade de leis privadas, que é ainda mais livre que a democracia. Mas isso é tema para outro vídeo. O Partido Chinês quer aprovar leis idiotas no parlamento de Hong Kong. Mas o parlamento de Hong Kong, diferente do parlamento de Ursinho-Polândia, é eleito pelo povo. Então eles seguidamente perdem. Ultimamente tentaram uma técnica inovadora democrática. Sim, imitando
imitando a Venezuela, que fez isso há um tempo atrás também. Eles proibiram parlamentares contrários à China de entrar no parlamento quando estavam votando uma lei aleatória que torna crime, olha só, insultos ao hino nacional chinês. Fiquei até curioso de ver o que os hongkonguenses estão fazendo de sampling com o hino chinês. Sim, conseguiram aprovar a medida, embora seja restritiva de direitos, não chega a ser um absurdo. China e Venezuela sempre inovando da democracia. Remoção física de oposição é uma técnica que tem futuro, eu diria. Mas lógico, a China sabe que aprovar coisas mais sérias desse jeito é complicado. A questão é que agora já viu que não consegue aprovar leis no parlamento de Hong Kong, o governo de Ursinho Polândia desenvolveu um novo projeto de lei válido para toda a China. Uma nova lei de segurança nacional que, novamente, impede protestos, limita direitos políticos e de liberdade individual. Dentre os artigos tem um que torna crime se manifestar a favor da secessão. Ou seja, o pessoal de Hong Kong não poderá sequer protestar pedindo a secessão de Hong Kong. Como é uma lei para toda a China, não precisa ser votada no parlamento de Hong Kong, só precisa ser votada no parlamento chinês, no chamado NPC, Congresso Nacional do Povo, ou nababesca piroca no cu. Lá, lógico, o Partido Comunista Chinês está a favor da medida e ela vai ser aprovada. A ideia é que essa lei vale para toda a China, sendo que, para o resto da China, não faz muita diferença. Já tem leis até piores. A previsão é que isso, porém, vai valer também em Hong Kong, sem necessidade de votação no parlamento de lá a partir de setembro. Basicamente, isso vai justificar qualquer medida da China contra protestos em Hong Kong. Agora, os manifestantes estão se vendo na obrigação de voltar às ruas e mostrar sua insatisfação. Mas infelizmente, nesse caso, pode ser pouco. Já explicamos que a China, particularmente o líder, Ursinho Poo, está doido por uma vitória externa qualquer. O vírus arruinou a reputação dele na China. Mesmo com toda a censura de lá, o povo chinês está corretamente culpando o PCC pela tragédia, o Partido Comunista Chinês. O líder do PCC precisa de uma boa notícia para tentar reverter isso. Veja, ninguém está dizendo que o povo chinês consegue derrubar sozinho o Ursinho Poo diretamente. Mas grandes ditaduras são castelos de carta. Basta que alguns generais do alto escalão achem que dá para derrubar o cara, que ele está fraco o suficiente para cair, botar outra pessoa melhor no lugar, rapidamente dão um jeito de suicidar o cara. Não tenha dúvidas, Xi Jinping está lutando por sua vida nesse momento, e o melhor para ele seria conseguir uma vitória externa qualquer. Ele tentou ameaçar Taiwan, tentou ameaçar outros países no Mar do Sul da China. Até falamos isso em outro vídeo. Mas os Estados Unidos já colocaram vários navios de guerra na região. Essa porta está fechada ou se tornou muito arriscada. Talvez a submissão completa de Hong Kong seja a vitória que Ursinho Poo precisa para se manter vivo. Lógico que os manifestantes de Hong Kong têm todo o meu apoio, mas é preciso deixar claro que a situação lá vai ficar muito ruim. O que resta a Hong Kong é o mesmo de Taiwan, os Estados Unidos. O projeto de lei criado pelo Partido Comunista Chinês e apresentado nesta quinta-feira, dia 21, tem por objetivo criminalizar atividades secessionistas, subversão ao poder do Estado e a interferência de estados estrangeiros dentro da China, dentre outras coisas. Adorei essa de proibir subversão ao poder do Estado. Aposto que muitos parasitas de Brasília têm sonhos molhados com implantar algo do tipo em Banânia. Depois da declaração do governo chinês, Homem Laranja Mau, também conhecido como Donald Trump, correu para anunciar que Washington reagiria de forma muito forte a uma tentativa de controlar Hong Kong. No ano passado, o Homem Laranja Mau ajudou a aprovar a Lei de Direitos Humanos e Democracia de Hong Kong, que exige que o Departamento de Estado americano certifique anualmente que Hong Kong mantém autonomia suficiente para justificar os termos comerciais favoráveis do ZEUA e que ajudam a manter sua posição de centro financeiro mundial. Trumpilândia já demonstrou muito interesse político e comercial em Hong Kong e, obviamente, não seria bom para eles ver a China, seu principal rival, no parquinho da escola, ganhando mais poder no território. Bem, o que nos resta agora é esperar. Muitas dessas informações ainda não foram oficialmente confirmadas, mas no caso disso sair do papel, provavelmente teremos protestos em grande escala em Hong Kong novamente. O número de secessionistas irá se multiplicar de maneira exponencial, porque depois de setembro vai ser muito complicado isso. Talvez tenhamos até uma pequena guerra civil,
Kung Fu Fight. Embora Hong Kong seja o país mais livre economicamente no mundo, ainda está longe de ser o ideal. Os protestantes lutam não pelo fim do sistema coercitivo, mas pela troca dos reis do gado comunista por reis do gado um pouco menos violentos e sanguinários. Infelizmente a Red Pill deles não é tão forte quanto a nossa, mas de qualquer forma já é um progresso. Obviamente nós libertários devemos apoiar a causa deles, a luta pela secessão e liberdade está implantada em nossos princípios. Mesmo os que hongkonguenses lutem por um fim ruim, o Estado Democrático de Direito, eles ainda estão lutando no sentido certo, talvez o mais importante e digno de todos, no sentido de mais liberdade. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!